Olá, amigos, boa noite. Começamos mais uma live. Hoje, portanto, vamos bater um papo com os amigos que estiverem chegando aí, que forem sendo agregados a esse bate-papo através das ondas das redes sociais, né? As redes sociais possibilitam, portanto, o diálogo, a confraternização, a troca de saberes, o aprendizado coletivo. Hoje falaremos sobre regressão. Samuel Reis, Silene Fonseca e vários outros colegas começarão a chegar, colegas que já trabalham na hipnose com hipnoterapia e outros que talvez não trabalham ainda, mas são interessados da área. Rose, um abraço, Rose, em Boa Vista do Tupim. Um abraço a Denilton Conceição, Fel Lima, Silvanice Brito. Várias outras pessoas, portanto, vão chegando ao nosso bate-papo. Nessa noite vamos falar sobre hipnose e regressão. O que é a hipnose, o que é a regressão e como essas duas coisas se encontram e, ao se encontrarem, quais os efeitos que isso provoca na vida da pessoa atendida com a hipnoterapia. Roberto Dias, um abraço. Ingrid Paixão, Gustavo, grande Gustavo, Nayara Silva. As pessoas estão chegando, portanto, para o nosso bate-papo dessa noite. Através Simara Macedo, através do WhatsApp, comunicamos alguns grupos, portanto, que trabalham com hipnoterapia. Também no Facebook e no Instagram anunciamos, portanto, que começaremos uma live hoje, neste horário, sempre horário de Brasília, às 21 horas. E usamos essa referência do horário de Brasília justamente porque tem estados que não aderiram ao chamado horário de verão. Então, para que houvesse uma uniformização desse horário, nós então mencionamos o horário de verão como referência. Luciano Canuto, Jurandir Nascimento, grande Jurandir. E Tiago Santana também. Várias pessoas então estão chegando aí para o nosso bate-papo. Boa noite, amigo. E vamos dialogando então, gente, sobre hipnose e regressão. Eu sou hipnoterapeuta, meu nome é Joanildo, alguns já sabem, né? Outros talvez estejam chegando agora, estão passando aí pelas redes sociais e encontraram essa live. Então, para quem não conhece ainda, sou Joanildo, sou hipnoterapeuta, estou fazendo minha formação em psicanálise e já atendo como hipnoterapeuta e tive uma formação muito bacana, que foi a formação da Omni no Rio de Janeiro, no meado do mês de dezembro. Boa noite, Cecílio, um abraço, querido. Islana Lima, Eliane Brito, Valda, ó, irmãzinha, um abraço, irmãzinha, um cheiro, tá? Um beijão nas filhotas aí, tá? Um abração no maridão, tá certo? Neuza Alves, pois bem, gente, então nós trabalhamos com hipnoterapia. Eu atendo aqui na cidade de Itaberaba, também tenho espaço em Salvador, o qual está à nossa disposição para atendimento. E a partir do mês de março, possivelmente estaremos atendendo também na cidade de Feira de Santana, tá? E dou cursos de hipnose. Então nós temos nesse mês de fevereiro, né? Já chegamos em fevereiro, estamos no primeiro dia do mês de fevereiro. Nós teremos um curso em Feira de Santana nos dias 17 e 18. Em março tem um curso no Rio de Janeiro, abril estaremos em Araguaína, tá? E também em Goiânia. E outros cursos também que nós temos, Santa Maria, em Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná, então vários lugares que nós estamos passando e levando o nosso curso de hipnose clínica. Quando se fala em hipnose clínica, algumas pessoas dizem assim, mas existe outro tipo de hipnose? Sim, existe, tá? Existe a hipnose street, como nós chamamos, que é a hipnose feita nas ruas, a hipnose para entretenimento. Tem a hipnose de palco, que é aquela hipnose feita nos programas de televisão ou em apresentações mesmo, em escolas ou clubes. Mas a hipnose, particularmente, que eu trabalho, é a hipnose clínica. Não que eu não faça também street, não que eu também não faça apresentações em espaços fechados. A gente até faz, mas não é assim o ponto principal, não é a bandeira que eu mais defendo. Tá? Não sou contra a hipnose de palco, nem mesmo a hipnose de street. Eu apenas acredito que elas têm o seu momento. E tanto é que nos cursos de hipnose que nós fazemos, nós colocamos também como forma de aprendizado a possibilidade dos nossos alunos fazerem, então, uma demonstração de hipnose de rua nos locais onde eles estão. Por exemplo, em Feira de Santana, a ideia é nós irmos para o shopping e fazer o street lá no shopping. No caso de Araguaína, tem um espaço muito bacana, que é as margens de um lago, onde nós fizemos o street da última vez. Então, sempre você procura um local movimentado e vai fazer a demonstração de hipnose, porque também é uma forma de fazer as pessoas perceberem o que é hipnose. Tem gente que nem sabe o que é isso.
Então, para conhecer, é necessário que a gente leve essa demonstração do que é. Como diria a música de Milton Nascimento, todo artista tem que ir onde o povo está, né? Então, onde o povo está, nós levamos a demonstração da hipnose. Claro, respeitando, obviamente, os critérios pautados na ética. Não devemos fazer, de modo algum, uma apresentação onde se torne vexatória, constrangedora. Então, sempre fazemos, quando há hipnose de entretenimento, são rotinas mais simples, rotinas apenas no sentido de mudar a realidade do sujeito, fazer com que ele perceba naquele momento como é bacana participar dessa experiência chamada hipnose. Pois bem, nessa noite nosso diálogo é sobre hipnose e regressão. Hipnose e regressão. A formação Omni é uma formação espetacular. A formação Omni te dá um embasamento teórico fabuloso para que você possa atuar na clínica. E, obviamente, também fiz o curso da Omni a fim também de ter um material teórico bem interessante também para passar para os meus alunos dos cursos de hipnose. Evero Mendes, grande mestre. Um prazer tê-lo por aqui, Evero. Grande Mendes, um abraço mesmo. E, pois bem, então, na hora da regressão, você utiliza o que na Omni nós vamos chamar de R2C, ou regresso de cause, regresso à causa. Nesse regresso à causa é onde você começa a fazer a ressignificação do subconsciente do episódio traumático. Mas vamos dialogando então sobre esse tema ao longo de nossa live nesta noite de quinta-feira. Quem tiver alguma dúvida pode estar sinalizando e vamos atendendo conforme as possibilidades, tá? Me perdoe o fato de ser humano, então há limitações. Pode ser que em algum momento vocês coloquem uma pergunta, ela seja mais extensa, não dê tempo de fazer a leitura e eu acabe passando e não respondendo, mas nem por isso ficará a lacuna. A gente vai tentar sempre atendendo, sempre que possível, tá? Então pode sinalizar a pergunta e nós vamos aqui no diálogo. O tema então é hipnose e regressão. Eu gosto sempre de fatiar o tema. Aliás, essa é uma coisa que aprendemos no curso de filosofia, né? Então, antes de falar sobre qualquer coisa, temos que explicar o que é a coisa que se fala. Pois bem, hipnose é o processo pelo qual se atravessa o fator crítico da mente consciente e se estabelece no subconsciente um pensamento ou sentimento seletivo aceitável. Vamos voltar ao conceito e agora dizer o que é que esse conceito quer dizer. Uma pessoa, por exemplo, que fuma, ela vai ter várias explicações para o fato de fumar. Então ela vai dizer o seguinte: eu fumo porque eu gosto. Essa é a explicação racional que ela encontra, porque ela não tem outra explicação. Então ela pega a primeira coisa que vem na cabeça: eu fumo porque eu gosto, porque eu quero. Ok. Mas ela está tentando parar de fumar e não está conseguindo. Mesmo tendo a vontade para parar de fumar, essa força de vontade não é o suficiente. Onde entra o processo de hipnose aí? Isso eu estou me referindo ao cigarro, mas poderia ser bebida ou poderia ser uma outra droga. Então você usa o processo da hipnose, diminuindo o fator crítico da mente consciente. E ao acessar o subconsciente, você estabelece um pensamento. Aquele pensamento, que é aquela vontade de parar de fumar, e que ele não está conseguindo ter a força suficiente na consciência, você coloca então esse pensamento dentro do subconsciente. E é ali que a mudança ocorre. É justamente no subconsciente que as mudanças reais ocorrem. Ali o sujeito, então, ao ter esse pensamento seletivo, aí entra o pensamento seletivo, dentro do subconsciente, pronto. Agora ele terá a força necessária para vencer esse mal, que é o vício. E esse vício pode ser qualquer vício. Eu já trabalhei com casos, por exemplo, de vício em jogo. Uma pessoa viciada em jogo eletrônico, jogo de computador, e essa pessoa venceu a vontade, o desejo, o vício, em 4 sessões. Nós fizemos 4 sessões com essa pessoa e hoje, graças a Deus, ela superou esse problema. Hoje ela não joga mais. Interessante que outro dia eu perguntava a essa mesma pessoa: como é que está a sua vontade de jogar? Ele: não sinto vontade. Eu abro o programa de computador, mas não me interesso nem a olhar o jogo. Então, quer dizer, o problema foi resolvido. Como trabalhar, então, essas demandas? Sejam elas fobias, sejam elas sentimentos de depressão, ansiedade, pânico, ou até mesmo vícios, maus hábitos no caso, né? Você pode utilizar várias formas para tratar essa demanda. Uma das formas mais eficientes é a regressão. A regressão entra como
uma forma, uma metodologia de encontrar a origem do problema e dar ao sujeito as ferramentas necessárias para vencer, então, esse problema. Um jovem de 30 anos, eu digo 30 anos porque 30 anos é uma pessoa jovem, né? Um jovem de 30 anos que tenha, vamos pegar novamente o exemplo do vício, que tenha, por exemplo, um vício, e ele quer vencer esse mal, que está incomodando socialmente essa pessoa, como ele vai conseguir resolver o seu problema? Pronto, na regressão, nós acessamos o momento, o episódio que levou ele a ter vontade de fumar ou de jogar. Ao acessar esse episódio, você vai ressignificar esse episódio, reeducando essa mente para que ela encontre as ferramentas necessárias para superar isso. Eu estou trabalhando um caso, por exemplo, de emagrecimento, onde a pessoa fez uma sessão de hipnose comigo, eu usei regressão para emagrecimento. Eu sei que tem colegas que usam o chamado balão gástrico hipnótico, também já usava há um tempo atrás o balão gástrico. Hoje é uma ferramenta que eu estou utilizando menos, eu utilizo muito mais a regressão. E nesse episódio eu fiz regressão com essa pessoa e ela contou a sua história de vida. Ela tem uma vida sofrida, teve uma vida muito sofrida quando criança. E o pensamento que ela criou para com o alimento, para com a comida, estabeleceu nela a vontade de comer. E comer mais do que o necessário. Porque comer é uma prática natural, comum, todos comem. Precisamos disso para a manutenção da vida. No entanto, houve um episódio específico, onde ela viu um familiar que era uma pessoa magra e também passava pelas dificuldades que ela passava naquele período. Essa pessoa viajou, ao chegar de viagem estava mais fortinha, mais gordinha, e ela entendeu que ali naquele momento, a mente daquela criança entendeu que bom é comer, e comer para engordar. Aliás, muitos falam para as crianças isso, né? Criança saudável é criança gordinha, tem que comer tudo. E como é que essa mente da criança ela vai aceitar essa informação e trabalhar essa informação? Nem sempre o que a gente fala para a criança, a gente fala da forma certa. E a criança tem seu próprio jeito de entender o mundo à sua volta. Pois bem, essa pessoa que eu trabalhei na regressão para emagrecimento, ela entendeu naquele momento que, ao ver aquela pessoa, seu familiar, gorda no sentido de mais cheinha, ela percebeu que ela também tinha que comer, e comer bastante. A partir dali, ela estabeleceu um pensamento na mente de que ela tinha que comer, e comer acima do necessário. Ela hoje está acima do peso, e ela começa a fazer, então, um trabalho de reeducação através da hipnose. Nós conseguimos, em uma única sessão, fazer com que ela diminuísse a sua capacidade de ingestão de alimento em 50%, ou seja, ela come hoje 50% do que comia antes, se sacia muito mais rápido e está com mais disposição para a atividade física. Hoje ela faz caminhada manhã e tarde. Perceba como a regressão entra nesse caso para descobrir o momento onde aquele pensamento equivocado, aquela má interpretação da realidade se estabeleceu, e a partir do momento, ao ser identificado, você vai ressignificar, você vai modelar um novo comportamento. E este novo comportamento, ele vai ser responsável pela mudança de vida dessa pessoa. Peguei um caso a semana passada de síndrome de pânico com depressão. Uma pessoa que chegou a criar a tanatosfobia, ou seja, medo da morte. Tem medo da morte. Ora, gente, todos nós temos medo da morte. A finitude é o que nos atormenta. Aliás, a morte é a musa da filosofia, né? Então, o medo da morte é uma coisa natural. Todo ser vivo teme a morte. No entanto, essa pessoa tinha tanto medo da morte que ela se paralisava. Então, ela estava em casa e simplesmente ela não conseguia mais sair, ter vida social, parou de trabalhar, porque ela tem medo de morrer. E ela tem filhos, 3 filhos, e ela se sente congelada, paralisada, sem ação, sem atitude. Nos procurou, fizemos uma regressão, encontramos um episódio, e aí o episódio é interessante dizer, no caso dela, ocorreram 3 episódios. Primeiro, ela perdeu a mãe. A mãe morreu,
Um mês depois ela perdeu o avô. 2 meses depois ela perdeu a avó. Esses 3 episódios somados geraram nela um medo tremendo da morte. Porque ela pensou, se minha mãe morreu, se meu avô morreu, se minha avó morreu, a próxima sou eu. Ali se estabeleceu um pensamento. Esse pensamento foi o medo da morte. E aí nós, em sessão de hipnose, a sessão dela durou, se não me engano, acho que umas 3 horas. Na sessão de hipnose, nós encontramos os episódios, ressignificamos os episódios, fizemos uma série de protocolos, claro, pautados no protocolo que nós trabalhamos, que é o protocolo da OMI, e ela levantou, naquele momento, da poltrona, extremamente aliviada, porque tirou um peso de sobre suas costas. E aí, ela ficou de me dar um retorno posterior de como ela está se sentindo. Mas ela já demonstrava claramente, ao terminar a sessão de hipnose, o efeito positivo que aquilo provocou na vida dela. Isso se consegue via regressão. Mas o que é essa bendita regressão? Pronto, vamos explicar. A nossa vida é como uma linha. É como se você traçasse uma linha e essa linha é a linha do seu tempo. O seu tempo histórico. Aí não tem como não recordar de Martin Bloch, né? Grande historiador. Essa linha, ela pauta a nossa existência, do dia que você nasceu até os dias de hoje. Se você tem 40 anos, essa linha da sua vida, ela tem 40 anos. Então, você tem, desde o primeiro dia que você nasceu, até os dias de hoje, 40 anos. Mas, você não deve desconsiderar também o fato de que, antes de nascer, você estava na barriga de mamãe e lá você já sentia muitas coisas. Então, se mamãe era amada e querida e protegida, você também se sentia amado e protegido. Se a sua mãe passar por momentos de angústia, aflição, sofrimento na gestação, a criança também sentirá. E aí é interessante dizer que a criança não sabe ainda decodificar, obviamente, o que ocorre, mas ela sente. Se ela sente, então aquilo vai gerar consequências futuras. Ok, essa linha do tempo, nós vamos pegar ela como referência. Essa linha do tempo é a linha do tempo histórico do sujeito, que pode ser nosso cliente. Vamos trabalhar então na regressão. O que se faz? Primeiro, geralmente o sujeito chega no espaço terapêutico com uma demanda. Essa demanda é a queixa, é aquilo que provoca e fez com que ele saísse de sua residência dizendo, eu vou resolver o meu problema, eu vou procurar um terapeuta. Então, essa queixa, ele chega e verbaliza, olha, eu tenho um problema. Qual foi o seu problema? Não, é porque eu tive uma crise essa semana e eu percebi que eu tinha que dar um jeito no meu problema. Pronto, essa queixa é o que ele chega para verbalizar ao terapeuta. O terapeuta vai trabalhar a queixa? Não necessariamente. Porque a queixa é apenas uma racionalização do problema. A pessoa chega, verbaliza o que ela está sentindo, o que ela passou, mas é claro que ela faz uma verbalização e uma racionalização do que ela está passando, mas ela não sabe dizer exatamente o porquê ela está passando. Então, essa queixa serve sim como um sinal, mas ela não é o problema em si. O problema está lá no subconsciente. E esse problema, o cliente nem sempre conhece. Geralmente, ele não conhece. Aí, o terapeuta, obviamente, sabendo qual é a queixa, vai fazer uma anamnese, obviamente, muito bem feita, para começar a ter sinais que indiquem qual deva ser a origem desse problema. Obviamente, essa anamnese ela tem que ser muito bem trabalhada. Ao localizar sinais e pistas, aí ele vai entrar com um protocolo para identificar a emoção que gera esse desconforto e que, obviamente, essa emoção, ao ter a sua dimensão ampliada, gerou a crise, então ele localiza a emoção e aí ele vai usar as ferramentas que ele tem à mão para fazer essa regressão. Que pode ser uma regressão por emoção, pode ser uma regressão de outras formas, tá? Vamos trabalhar então com regressão de idade dirigida. Então você vai chegar para o cliente e vai sinalizar para que encontre aquele episódio que gerou aquele desconforto, para que encontre aquele episódio que gerou aquela mesma emoção. E em cima, o inconsciente sabe. O cliente, ele chega de forma consciente, ele não sabe. Mas o subconsciente, ou a depender da sua corrente teórica, o inconsciente,
Ele sabe. E ele vai localizar na história daquele sujeito o momento onde ele sentiu aquela mesma emoção. Aí, isso pode ser aos 3, 4, 5, 6 anos de idade, ou até mesmo pode ter sido no ventre materno. Aí o terapeuta, obviamente, ele tendo sua boa formação, saberá fazer o encaminhamento para fazer aquela mente entender aquele processo e passar por aquilo da forma menos traumática possível. No momento da regressão, o cliente ele vai sentir aquela emoção novamente. Ele vai ter um momento de catarse, um momento onde aquela emoção vai vir com muita intensidade. Mas aí é onde entra, novamente digo, a forma como o terapeuta conduz o processo. Ao conduzir esse processo, ele vai ter a resolutividade que ele espera. Para quem não trabalha com hipnose, para quem é um leigo, está ouvindo a live, está pensando nesse momento, sim, mas a regressão resolve o quê? Olha, muitas das coisas que você tem hoje que são problemas, ou coisas que você está passando, que você talvez nem considere ainda como problema, mas que já lhe incomoda, a regressão pode lhe ajudar. Hoje uma pessoa, conversando comigo pelo Zap, perguntava o seguinte: problemas físicos podem ser resolvidos com a hipnose? Aí eu fui explicar para a pessoa que, desde que o problema tenha sido psicossomático, ou seja, ele tenha sido criado a partir de um problema emocional, poderá ser trabalhado sim com a hipnose. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um caso de impotência sexual. É um problema físico, correto? Então, é um problema físico. Mas esse problema físico surgiu da onde? Pode ter sido um caso de abuso da infância, pode ter sido um momento na vida do sujeito onde ele tenha se deparado com a situação de ele se sentiu impotente, no sentido de não ter forças para lidar com aquela demanda. Pode ter sido uma criação, principalmente paterna, muito repressiva. Há uma série de situações que podem levar à impotência. Ok. Na fase infante, onde a pessoa ainda é criança, aquela repressão, aquele trauma, aquele problema, pode até passar sem nenhum problema. Ele pode passar 5, 6, 10, 15, 20 anos sem sentir nada. Lembra da latência? Lembra das fases do Édipo? Pois bem, então a criança passou por aquilo, mas aquilo não a incomodava. Ok. Só que, quando ela chegar na fase adulta e ela de fato for partir para a vida sexual, aí esse homem, por exemplo, pode se perceber impotente. O problema é físico, porque há uma reação física que se espera, obviamente. No entanto, a origem desse problema é emocional. A hipnose, então, pode ajudar. Então perceba que problemas físicos, quando se referem, é se ele tem uma origem emocional. Por exemplo, a dor. A dor é um problema que é sentido fisicamente. No entanto, a dor ela pode ter origem emocional. Aliás, existem muitos colegas que estão trabalhando a questão de fibromialgia e outras dores, como por exemplo, pacientes que fazem tratamento oncológico, o desconforto da dor, a dor provocada pela doença, ela pode ser trabalhada via hipnose. Você pode trabalhar aliviando então essa dor. Perceba que o problema é físico, mas você pode usar a mente para que ela consiga diminuir essa intensidade da dor e, obviamente, você vai ter uma qualidade de vida melhor. A regressão é uma das ferramentas mais eficientes no espaço terapêutico. E eu digo para vocês, por experiência pessoal, eu sou apaixonado pela regressão. Porque o que se consegue de resultado é maravilhoso. O que se consegue de resultado na regressão é espetacular. Além de ser um momento de extrema emoção. É o momento onde você tem uma pessoa ali fragilizada, é claro, em função da sua queixa, da sua demanda. E o terapeuta tem que ter uma sensibilidade muito grande para, naquele momento, saber lidar com aquilo. Saber lidar com aquele inconsciente ou subconsciente, novamente repito. Eu uso essas duas palavras porque na corrente psicanalítica se fala inconsciente. Nós que fizemos Omni entendemos como subconsciente. Então essas duas palavras, elas dialogam, são basicamente a mesma coisa, a depender da corrente teórica, tá? Antes que algum homem devia me dizer, não, no inconsciente e subconsciente são diferentes. Sim, são diferentes dentro da nossa corrente teórica. Na psicanálise, é consciente e inconsciente. Segundo a corrente teórica aí que abarca
a linha freudiana, ok? Pois bem, gente, então a hipnose, ela se vale da regressão fazendo a regressão de idade. A regressão de idade é a regressão que você faz dentro da linha do tempo do sujeito. Então eu, que vou fazer meus 40 aninhos, apesar da cara de 18, eu vou fazer uma regressão com a pessoa de 40. O que é que eu faço? Eu só posso voltar dentro da linha do tempo, regressão de memória, até o ventre materno. Agora, existem outras formas de regressão. Por exemplo, a regressão de vidas passadas. Temos colegas que trabalham com regressão de vidas passadas. Isso também, obviamente, tem muito a ver com a própria formação teórica do hipnoterapeuta e também, obviamente, do paciente. Se o paciente acredita em vidas passadas, é possível que você faça uma regressão de vidas passadas com ele. E, obviamente, você vai ter também o resultado que você deseja. A regressão ela é extremamente eficiente para os problemas que você tem. Depressão, fobia, ansiedade, questão de perda de peso, você pode usar a regressão também, como eu estou usando ultimamente, e ela acaba ajudando bastante o seu cliente a superar essas demandas. Renato Cauã, um abraço. Luiz Alberto Palácios. Se alguém desejar sinalizar com alguma pergunta, fazer algum questionamento, estamos à disposição para tirar dúvidas. Essa live está sendo transmitida nesse momento pelo Facebook e nós trazemos sempre, uma vez por semana, um tema para ser dialogado e, obviamente, esclarecer a comunidade também o que é hipnose. Tem pessoas que ainda não conhecem essa ferramenta. Aliás, tem psicólogos que usam, outros não usam. Tem psicanalistas que usam, outros não usam. Tem médicos que usam, outros não usam, tá? Tem igrejas que aprovam e reconhecem, outras que demonizam. Então, a hipnose ainda tem esses dois campos antagônicos, né? Você tem as pessoas que consideram como uma ferramenta extremamente válida, a exemplo da PNL, tá? Que é a linguagem também como ferramenta de transformação de vida. Aliás, nossa amiga Águida Estela aí, que fez um curso de PNL, uma ótima coach aqui em Itaberaba, cidade da Bahia, e que trabalha principalmente questões de oratória. Tem problemas, por exemplo, de oratória, ou seja, eu não consigo verbalizar em público. Onde surgiu esse problema? Surgiu em algum momento. Então, é identificar o momento onde surgiu aquela demanda e ressignificar. Que você pode ressignificar, por exemplo, com a PNL, a programação neurolinguística. Ou você pode ressignificar usando também a hipnose. São ferramentas. Na verdade, PNL e hipnose são praticamente irmãs, né? Irmãs no sentido de que elas têm uma fundamentação muito próxima. O hipnoterapeuta usa um pouco de PNL, as pessoas que trabalham com PNL também usam um pouco da hipnose e acabam surtindo o efeito desejado. O que é importante é resolver o problema do nosso cliente. Resolvendo o problema do cliente é o que nos interessa. Pois bem, fazendo essa regressão, o sujeito vai ter a resolutividade. E você vai fazer o quê? Você vai localizar os pontos. Você pode ter um evento traumático apenas ou pode ter vários. Se você tiver vários, então você teve um reforço daquele sentimento. Ao ter o reforço daquele sentimento, você precisa trabalhar cada ponto desse para que você tenha o resultado desejado. Eu gosto sempre de, ao fazer regressão, fazer o sujeito voltar ao momento traumático, ressignificar, trazer para o presente e fazer uma ponte para o futuro. A ponte para o futuro é uma ferramenta muito boa também. Porque se antes ele tinha como referência apenas uma emoção negativa, e aquela emoção o paralisava, quando eu faço uma ponte para o futuro, eu pego agora um sentimento positivo e dou a ele como referência. Essa pessoa, por exemplo, que eu tratei com questão de síndrome do pânico e depressão, eu fiz uma ponte para o futuro. Eu fiz com que ela se visse no futuro. Imagine, a pessoa tinha medo de morrer. Eu falei que ela vai se ver no futuro, vendo os filhos se formar e sendo acolhida e acariciada pelos netos, os netos fazendo carinho na vovó. Obviamente, perceba, na hora que eu faço com que ela se veja no futuro, vendo a formatura dos filhos e sendo acarinhada pelos netos, obviamente eu estou dizendo para ela de forma indireta que ela não vai morrer. Porque se ela morresse, ela não iria ver os netos. Então perceba que a linguagem entra como papel também fundamental. A nossa condição de humano é condição de quem oraliza, verbaliza, de quem utiliza a linguagem como ferramenta de transformação. É importante que o terapeuta ele tenha essa habilidade na fala.
Quando eu digo habilidade, no sentido de criar as metáforas necessárias para que o subconsciente aceite aquela transformação. Outro dia, por exemplo, eu conversava com uma amiga, ela falava sobre roteiros de hipnose. E eu costumo dizer sempre que os roteiros, eles são importantes? São. Mas muito mais importante do que os roteiros é você saber criar histórias. Saber pegar aquilo que está sendo dado pelo cliente na hora da catarse e transformar aquilo em um roteiro. Transformar aquilo em uma metáfora. Transformar aquilo em algo que possa entrar em contato com aquele subconsciente e transformar aquela realidade. Eu digo mais uma vez, como experiência pessoal minha, não há nada mais recompensador do que conseguir levar alívio às dores alheias, alívio às dores. Pessoas que estão sofrendo aí, por exemplo, com depressão, ansiedade, problemas familiares, né, falta de libido, por exemplo. Você pode trabalhar isso também, viu? Falta de libido. A pessoa não está tendo desejo, não está tendo vontade de praticar o ato sexual. Ok, por quê? Se isso a incomoda, porque se não incomoda tudo bem, mas se a incomoda, se está trazendo desconforto ao seio familiar, se está havendo problemas em função disso, por que não trabalhar também com a hipnose? É só encontrar um momento onde aquele pensamento se estabeleceu. E quando você vai investigar através da regressão, você encontra assim um episódio onde o sentimento se estabeleceu. Pode ter sido um abuso, pode ter sido... E quando falo em abuso, não estou me referindo apenas ao abuso quanto estupro ou outro. Não. Às vezes o abuso também é abuso da criança se sentir invadida. Invadida no sentido da sua intimidade ser invadida. E não necessariamente há um ato sendo consumado. Há muitas histórias, por exemplo, de crianças que se sentiram em situação de desconforto ao perceber que os adultos, por exemplo, estavam namorando e a criança estava perto, estava presenciando aquilo. Quer dizer, isso também é um abuso para o psique daquela criança. Então, nesse sentido, devemos ter todo um cuidado. Então, os pais, por exemplo, né, que às vezes a criança dorme no quarto por algum motivo, tem que ter todo o cuidado para que aquela criança não presencie determinadas coisas, porque isso pode gerar, sim, problemas no futuro. E para que esse problema não ocorra, é importante haver a cautela, o cuidado, o zelo para com a mente daquela criança. Há um livro brasileiro, na verdade o livro ele tem duas séries, ele tem uma versão americana e ele tem uma versão brasileira, que é Serial Killer Louco ou Cruel, que é uma versão americana, e tem uma versão brasileira que é Serial Killer Made in Brasil, que são os casos de psicopatas no Brasil. E boa parte desses casos sinalizam onde crianças presenciaram a relação pai e mãe dentro do ato conjugal, dentro do quarto, e depois essas crianças acabaram desenvolvendo problemas, transtornos sérios. Procure esse livro, leia, tá? Eu confesso a você que é um livro interessante, serve principalmente para quem trabalha ou estuda ou atua na área da psicologia, da psicanálise. Quem trabalha com psiquismo humano vai encontrar um material muito interessante que mostra casos, sim, onde as crianças foram expostas a situações como essa e acabou desencadeando um processo complexo que gerou transtornos e psicopatias no futuro. Então, você que é pai, você que é mãe, zele da mente da sua criança. Os problemas nossos nos dias atuais são nascidos a partir da infância. O Danilo de Paula diz: amigo Joanildo, achei curioso quando você discriminou o tempo de duração de uma sessão referente a uma demanda trabalhada por você. Foi mencionado 3 horas em uma única sessão. Isso mesmo, 3 horas em uma sessão. E não foi demorado, viu? Não foi demorado. Eu trabalhava antes numa sessão em torno de 50 a 60 minutos. Então, eu poderia passar de 40 a 60 minutos em uma sessão. Hoje a minha sessão, ela demora em torno de 3, 4, 5 horas por pessoa. Então, por exemplo, eu vou atender uma pessoa à tarde. À tarde é só ela. Eu vou atender uma pessoa pela manhã. Pela manhã inteira é uma pessoa só. À noite, ou seja, de 6 em diante, é uma pessoa só. Não tem como atender 2 pessoas em uma manhã, ou 2 pessoas numa tarde. Por que isso? Porque, primeiro, eu tenho que fazer um bom pré-talk. E um bom pré-talk é esclarecer
tudo sobre hipnose, tudo possível pelo menos, né? E deixar bem claro para o meu cliente quais são as atitudes que eu espero que ele tenha dentro do espaço terapêutico. Depois de feito esse bom pré-talk, faço a anamnese, explico como funciona o protocolo. Emerson Fregona, rapaz, fiquei morrendo de inveja de você, rapaz. Você estava lá na convenção, tá? Na próxima eu vou estar lá. E aí nos conhecemos pessoalmente, viu? Eu sou seu fã. E sim, então o que ocorre? Quando você faz uma sessão como essa, quando você vai colocar o sujeito em transe mesmo, aquele chamado transe formal, isso você já está com 2 horas conversando com ele. Então, você coloca ele em transe e a depender da demanda, você pode passar mais 1, 2, 3 horas com ele. Se for um problema mais simples, você pode resolver em 2 horas. Se for um problema mais complexo, 4, 5 horas. Agora, eu trabalho para o meu cliente sair do meu espaço com o problema resolvido. Então eu vou trabalhar para isso. Não dá para se dar certeza, você vai entrar e vai sair com o problema resolvido. Olha, eu vou trabalhar para isso. Trabalhar para que eu faça com ele apenas uma sessão. Até porque o protocolo da Omni nos ensina dessa forma. Pode ser que o cliente volte mais uma vez, ou seja, eu atendo ele num dia, pode ser que ele volte uma semana depois, porque ele tem um outro problema. Mas aquele específico que ele me procurou a primeira vez, eu quero resolver de uma vez só. Por isso a sessão demora mais. Então esse caso, por exemplo, de síndrome do pânico com depressão, eu comecei a atender essa pessoa, se eu não me engano, acho que umas 10 horas mais ou menos. Quase 10 horas, se eu não me engano. Quando ela saiu de lá já eram umas 12h30, quase 1 hora. Tá? Então eu segurei a sessão umas 3 horas e pouco, 3 horas, né? Porque enquanto eu não senti que o meu cliente estava com o problema resolvido, eu não liberei meu cliente. Ele estava ali trabalhando com ele e resolvendo as questões. Porque vão aparecendo durante o processo várias queixas que têm que ser trabalhadas. E é na regressão que você percebe isso. Então, você começa a sessão e ele tem um problema, uma queixa só. Essa pessoa, por exemplo, foram 3 queixas. A morte da mãe, a morte do avô e a morte da avó. 3 episódios. Eu tive que trabalhar os 3 episódios. Depois que eu trabalhei os 3 episódios, fiz uma ponte para o futuro, eu fiz uma série de protocolos que quem faz o curso da Omni sabe como funciona. Fiz uma série de protocolos, sala cinza, cadeira do perdão. Aí eu fiz tudo. Depois que terminei de fazer, a pessoa estava se sentindo muito bem mesmo. Eu até perguntei para ela quantas crises em média ela tinha por semana. Ela disse, olha, no mínimo 5 ou 6. Imagine uma pessoa ter 6 crises de pânico em uma semana. E o interessante, ela dizia, Joanildo, eu já não aguento mais tomar remédio, porque eu estou vivendo dopada. Tomo remédio e fico largada no sofá. Claro que eu não recomendei a ela que parasse o remédio, de modo algum. Eu fiz a sessão com ela, pedi a ela que retornasse ao psicólogo dela, que ela faz um trabalho também com o psicólogo, depois de uma semana, que é o período normal que ela teria, e ela iria sinalizar as melhoras que ela sentiu. A partir das melhoras que ela sentiu, aí o psicólogo vai estar fazendo então desmame, caso necessário. O desmame que eu me refiro, tirando a medicação, né? Então, se ele sentir que é necessário manter a medicação por mais uma semana, ele vai manter. Se não, ele pode começar a solicitar ela que vá diminuindo o uso da medicação. E assim, daqui a alguns dias, ela estará livre desse problema, porque ninguém merece ficar sofrendo, né, minha gente? Ninguém merece ter depressão. Adílio Brito, grande Adílio, Ana Júlia, um abraço a todos que estão aí acompanhando, portanto, nossa live falando sobre regressão em hipnose. A regressão nós chamamos de regresso de cause, ou regresso à causa, R2C. O R2C, gente, é extremamente eficiente, viu? Muito bom mesmo, muito bom mesmo. A diferença da regressão que eu fazia antes para a regressão que eu faço hoje é que a regressão hoje ela é bem mais intensa, mesmo. As emoções que aparecem na hora da regressão, elas são trabalhadas e elas fazem com que o sujeito ele tenha uma melhora de vida considerável. César Lima, Rui Barbosa, Bahia, um forte abraço. Gibson Coene, muito bacana, Joanildo. Ok, meu querido, um abraço, valeu então pelo carinho. Pois é, gente, olha, nós atendemos aqui em Itaberaba, no Pro Center, Sala Shopping, Pro Center, Sala 27, tá?
Em Salvador não me recordo o endereço. Eu sei que é próximo ao shopping em Salvador. Tá? Em Feira de Santana ainda não temos o endereço. Bom, vamos divulgar a partir de março. E é isso aí. Hipnose para transformar vidas, hipnose para ajudar as pessoas a superarem seus medos, hipnose para ajudar você a ser melhor. Você pode ser melhor. Basta você querer, basta você dar esse primeiro passo. E esse primeiro passo significa você acreditar no seu potencial. A minha vida, por exemplo, já mudou em relação à hipnose, né? Porque não imaginava, por exemplo, estar aqui fazendo a live com vocês, não imaginava, por exemplo, estar no Rio de Janeiro fazendo um curso com os melhores hipnotistas do Brasil. Não esperava conhecer as coisas que conheci até aqui através da hipnose. Mas está aí, a hipnose, portanto, fazendo com que as pessoas possam melhorarem muito sua qualidade de vida. Um abraço, César. César Lima, ótima live. Está de parabéns. Valeu, meu querido. César, por exemplo, também é hipnólogo, tá? Está precisando praticar, mas também é hipnólogo. Muito bom. Esteve em um dos nossos cursos aqui em Itaberaba. Ele estava, portanto, no curso aprendendo sobre hipnose. Fábio Bastos, um abraço, Fábio. Pois bem, gente, voltamos na próxima semana. Um abraço, amigos da Araguaína, que estavam nos acompanhando até então. Araguaína, estaremos lá em abril, fazendo um curso bacana, um curso muito legal, com todos daquela cidade maravilhosa. Araguaína, que é uma cidade de 170 mil habitantes no estado do Tocantins. Amei aquela cidade, viu? Quem sabe um dia eu não vou para lá para morar. Gostei muito. O pessoal de lá maravilhoso, extremamente receptivo, carinhoso. É um lugar aconchegante. E um lugar que está em desenvolvimento. O estado do Tocantins está em desenvolvimento. Então é um lugar que, se você pensa em meio que ser nômade, né? E sair de onde você está para um outro lugar, o Tocantins é um lugar maravilhoso. Eu amei. Quem sabe um dia eu não vou para lá, né? Para morar mesmo, tá certo? É isso aí, gente. Então voltamos na próxima semana, ok? Na quarta-feira, se Deus quiser. Ontem teria a live, mas em decorrência de alguns eventos que ocorreram aqui na cidade, eu não pude fazer a live ontem. Eu não sei se vocês sabem, eu trabalho na Secretaria de Comunicação do município de Itaberaba. Então, em função disso, ontem teve um evento o dia inteiro e aí à noite não tinha condições de fazer a live hoje. Então estamos aqui. Clebson Ribeiro, grande mestre Clebson, psicólogo e hipnoterapeuta Omni da cidade de Salvador. Um abraço, meu querido. A todos um forte abraço, gente. Fiquem com o Papai do Céu, voltamos na próxima semana. Essa live vai estar disponível no nosso YouTube, nossa página no YouTube. Procure lá, Joanildo Silva, e você vai encontrar. Tem muito material interessante. Tem vídeos dos cursos que nós fazemos, tem lives que nós fazemos, então acaba servindo como videoaula. Então acaba ajudando também você que não teve acesso à live ao vivo. Você pode ir no YouTube e assistir quantas vezes você quiser. Estamos aqui para lhe ajudar. Ajudar você a ser um ótimo profissional, ajudar você a se encontrar também quanto pessoa. Se eu puder ajudar você a ser melhor, estarei aqui para fazer isso. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.